Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido, sou professor de filosofia, tenho doutorado em filosofia. Por isso que no meu canal eu trabalho diversos assuntos, como já esclareci para muitas pessoas que pela primeira vez, que estão vindo aqui no meu canal, desde o início, quando eu fundei aqui o canal, eu já tinha deixado assim muito evidente, sobre isso, sobre os objetivos aqui do canal, né? A gente traz importantes reflexões, se vocês derem uma olhada, até nas playlists que inclusive eu tenho aqui no canal, eu trato de assuntos relacionados também à filosofia, não só, especificamente à filosofia. Eu trato de assuntos sobre o mundo da política, porque faz parte também do interesse, do interesse de trazer importantes reflexões sobre o mundo da política. A gente precisa muito isso, principalmente nesse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Então é importante sempre a gente trazer importantes reflexões para mostrar o que a filosofia pode nos ajudar na compreensão, no entendimento sobre uma diversidade de problemas, por exemplo, que nós vivenciamos não só no mundo da política, como também da própria sociedade em que nós vivemos. Eu coloquei como título desse vídeo a exigência da paz contra a guerra de todos contra todos, que tem a ver com Thomas Hobbes, Aí, para começar, eu vou então começar desde do filósofo, o Thomas Hobbes, que é um filósofo bastante conhecido, não só no campo da filosofia, como também no campo do direito. No direito, com toda certeza, quem estuda, ou quem está fazendo, quem está cursando, por exemplo, o direito, tem o conhecimento, com toda certeza, desse filósofo. Se não é por conta das suas teorias, talvez seja por muitos teóricos que nós temos, não só no Brasil, mas no mundo, que receberam a influência de Thomas Hobbes. E eu até explico o porquê, Porque o Thomas Hobbes, apesar dele ser considerado, por exemplo, até no campo da filosofia, como um filósofo positivista, que vai fundamentar assim o direito de uma forma positiva. Quando a gente fala positiva, que tem a ver com esse positivismo. Aí o que a gente percebe em grande parte o que está constituído, por exemplo, em códigos, na concepção, por exemplo, do próprio direito em si, é o que a gente chama da positividade, por exemplo, da lei, ou a lei positiva. Então, esse filósofo ele acaba tendo assim uma grande importância, mesmo se de repente a gente tem qualquer crítica em relação a ele, ele vai ter a sua grande importância devido à influência que ele exerceu e que exerce até hoje, Que é um pouco sobre isso também que eu vou tratar aqui com vocês. Bom, o Thomas Hobbes é um filósofo inglês, tá? Ele viveu no período de 1588 a 1679. É um filósofo que teve uma vida longa, não é muito comum, nesse período da modernidade, de pessoas viverem muito, Vocês saberem, inclusive, de pensadores, intelectuais e tudo mais que viveram assim muito tempo. O Thomas Hobbes morreu com 91 anos, então ele teve uma vida, razoavelmente uma vida longa, tá? O Thomas Hobbes é o que eu vou tratar aqui, tá, com vocês, de um modo muito específico. Ele tem uma obra que é o Leviatã, tá? Essa é a obra, assim, por excelência, a mais conhecida e a mais comentada, tá, de Thomas Hobbes. Ele tem outras obras também, assim, bastante conhecidas. Tem o De Cive que é do cidadão, O De Corpore, também, que é uma outra obra também importantíssima, de Thomas Hobbes. Mas, num certo sentido, o Leviatã, eu diria assim, que é essa obra por excelência, do Thomas Hobbes. Eu não pretendo aqui, porque o objetivo desse vídeo não é fazer uma exposição sobre Thomas Hobbes. Talvez, se alguém até de repente fizer qualquer comentário, tiver um interesse, a gente pode desenvolver um assunto, tá, um vídeo especificamente só sobre Thomas Hobbes. Mas aqui a gente tem como objetivo apenas de trazer alguns flashes, tá, de Thomas Hobbes, assim como eu vou depois falar também de Rousseau, tá? E em cima desses flashes a gente vê então
sobre a importância da paz, ou essa exigência da paz em meio a toda essa quantidade de guerras, por exemplo, que nós vivemos nesse nosso mundo na atualidade. Então é um pouco sobre isso que eu pretendo tratar aqui. Pois bem, o Thomas Hobbes, ele tem umas frases muito conhecidas, que está muito presente, inclusive, no Leviatã, né? Uma dessas frases é o que ele vai dizer, que o estado de natureza é a guerra de todos contra todos. Ou seja, o homem vivendo em estado de natureza, ele vive num estado de guerra, e é uma guerra constante, segundo Thomas Hobbes, né? E esse estado de natureza, em grande parte, assim, em alguns teóricos, né, alguns analistas, intérpretes, né, eles acabam interpretando como se fosse um período na história, como se fosse lá o início da humanidade, né? E num certo sentido, a gente percebe, inclusive, em leituras, quando você vai ver, principalmente intérpretes que têm mais como base, por exemplo, de conhecimento a filosofia de Thomas Hobbes, eles vão dizer que esse estado de natureza que é tratado por Hobbes não é bem, né, um estado lá do início histórico. Não há um momento histórico, poderia dizer assim, para esse estado de natureza. Esse estado de natureza, ele é um estado hipotético, né, que vai dizer assim, que é como se fosse uma suposição, né, uma hipótese dessa vivência do homem em estado de natureza. Mas que não é assim também uma coisa muito superficial, vamos dizer assim, uma coisa banal, né, que é colocado aí sobre a questão do estado de natureza. Isso porque o estado de natureza, mesmo ele sendo um estado hipotético, ele tem um sentido. O Hobbes, ele quer defender uma tese, né? Ele quer defender uma tese. E no fundo, a tese que ele está defendendo é a tese da maldade humana, né? É como se todos nós seres humanos, né, individualmente, cada um, carregamos, né, junto conosco essa tendência a essa maldade, essa tendência à prática da maldade, né? Por isso ele vai dizer assim o homem é mau por natureza, ou seja, faz parte da natureza humana essa maldade. O homem carrega junto consigo essa tendência a essa maldade, tá certo? Esse ponto ele é fundamental para a gente poder compreender aqui o Thomas Hobbes. Então, se ele está dizendo assim que o homem naturalmente é mau, nós podemos compreender então esse homem vivendo na sociedade, né? É agora mesmo, não precisa ir muito longe. Então, é nesse sentido que a sua filosofia tem como base, se fundamenta, né? O estado de natureza, então, pode, de repente, se aflorar, né? Pode, de repente, acontecer em diversos momentos, por exemplo, na nossa sociedade. Então, em todos os momentos em que nós vemos a presença da guerra, estaria, então, dentro desse ponto de vista defendido por Hobbes. É claro que Hobbes aqui, por isso que eu falei, é uma linha bastante positivista, né? Ele não está considerando o contexto, vamos dizer assim, da sociedade, do que a gente poderia até dizer assim, daquilo que é formado na própria sociedade. É igual, vamos supor assim, que se você pegar dentro de uma linha marxista, né, de Karl Marx, dentro de uma visão marxista, nós vamos tratar sobre a desigualdade social, né, a existência da desigualdade social, que é gritante, que a própria desigualdade em si pode gerar uma violência, por exemplo, na sociedade, um estado de guerra, né? Mas o Hobbes ele vai, então, defender essa tese porque ele vai considerar uma série de fatores em diversos momentos, ou que nós podemos, por exemplo, estar reunidos num grupo de pessoas, num pequeno grupo, ou num grande grupo, numa comunidade, assim por diante, e nesse momento aflorar uma desavença que de repente pode acontecer naquele momento ali. Então, o que vai acontecer? O Thomas Hobbes, ele entende que a presença do Estado, a formação do Estado em si tem uma importância significativa, né? É o que está em primeiro plano, inclusive, né? E aí que ele vai, então, fundamentar o contrato social dentro dessa linha, a presença de um Estado. E esse Estado, ele entendia que tinha que ser um Estado forte, né? Não deveria ser um Estado democrático, como nós até defendemos hoje em dia, né? Por isso que ele vai tratar, ou seja, que ele vai
considerar ou vai ser mais partidário da monarquia, né? De uma monarquia absoluta, tá? É desse ponto de vista que o Thomas Hobbes defende. Por isso que ele vai tratar o soberano. O soberano precisa ser uma pessoa, né, forte o suficiente para poder conter essa guerra, conter essas desavenças, né, que de repente possa acontecer na sociedade, tá? E aí então, por isso que a gente vê assim a presença de um positivismo aqui, né? A presença da polícia é importante, o poder coercitivo do Estado, né? Esse poder coercitivo nos indivíduos, ele tem a sua importância enorme, né? Thomas Hobbes defende esse tipo de situação. Esse poder coercitivo é normal, ele precisa acontecer. E ele vai entender que a paz, não vai existir paz, a gente, por exemplo, conscientizando todo mundo que tem que ter paz, que nós temos que entender que compreender o outro, enfim, todo esse tipo de concepção, né, que com certeza eu, você, né, muitos de nós temos esse tipo de concepção, esse tipo de consciência, né, ele não vai entender por esse lado. Ele vai entender que é o poder coercitivo, é a lei, né, é a exigência do cumprimento da lei é que vai fazer com que as coisas melhorem, por exemplo, que estabeleça uma certa ordem na sociedade. Esse é o ponto básico que eu tentei passar aqui para vocês a respeito do Hobbes. O Rousseau, o Jean-Jacques Rousseau, é um outro filósofo, né, que diverge do Thomas Hobbes. Sempre quando a gente vai tratar sobre a filosofia de Hobbes, né, a gente também traz o Rousseau para poder fazer um contraponto, para a gente poder, inclusive, tentar entender um lado e um outro lado, né, da situação de entendimento aqui. O Jean-Jacques Rousseau, ele também escreveu obras importantíssimas, né? Tem uma obra sobre a educação do Jean-Jacques Rousseau, que é o Emílio, né? Uma obra ótima para questão, para poder entender a parte educativa. Mas tem uma obra dentro dessa linha contratualista, que a gente costuma dizer, né? Ou do justnaturalismo. Ele tem uma obra por excelência, que é mais considerada, que também é muito conhecida também dentro do campo do direito, que é o contrato social, tá? Essa obra é uma obra riquíssima, tá? Do Jean-Jacques Rousseau. Ele tem uma outra obra também, o Discurso sobre a Desigualdade, né? Que é ótima, né? Essa obra também. Bom, ele nasceu em Genebra, né? Na Suíça, em 1712, e morreu na França, em 1778. Viveu bem menos do que o Thomas Hobbes, com 66 anos ele já morreu. O que é interessante aqui é que se costuma, né, dizer, vocês vão ver, vocês veem inclusive nas redes sociais, muita gente que vai tratar sobre o Jean-Jacques Rousseau, que considera ele como francês. Na realidade, ele viveu uma boa parte da sua vida na França e acabou morrendo na França. Mas ele é genebrino, tá? Ele é suíço, né? Esse é um ponto muito importante a se considerar. Bom, e como eu falei para vocês, né, o Hobbes trata da guerra de todos contra todos, né? Estado de natureza, o homem no seu estado natural, no seu nascimento, na sua natureza, é mal por natureza. O Rousseau vai dizer de forma diferente, ele vai dizer assim que o homem não nasceu mal, o homem não é mal por natureza, o homem é bom por natureza. Quem corrompe esse homem, que leva esse homem à maldade, é a sociedade. É a própria sociedade em si que leva esse homem, ou seja, se nós entendermos então dentro de uma visão rousseauista, né, ou de Rousseau, nós vamos entender então que tudo que nós vemos de maldade, que em muitos casos, né, religiosos, a gente até atribui ao demônio, atribui a uma série de coisas, né, dessa maldade na sociedade, o Hobbes vai dizer que tudo isso faz parte de uma criação da própria sociedade. É a sociedade que criou tudo isso. Quando ele vai tratar do discurso sobre a desigualdade, ele vai deixar muito claro isso, né? A desigualdade, por exemplo, desde quando iniciou, desde quando começou a desigualdade, é que os problemas, então, que a guerra, essa guerra que foi ali definida por Thomas Hobbes, né? Porque ele vai dizer que lá, né, antes do homem formar a sociedade, quando o homem vivia no campo, quando o homem vivia em contato com a natureza, então lá você não tinha essas desavenças, você não tinha essas guerras, né? As guerras começaram, inclusive gente, desculpe que toda hora eu erro aqui.
Em Rousseau, né? Em Rousseau, por exemplo, a propriedade privada, quando surgiu essa história da propriedade privada, né? Essa coisa do meu e do teu, quando surgiu isso, né? Que a sociedade, que o próprio direito, inclusive, estabeleceu regras para a existência, por exemplo, dessa propriedade privada. Então, o Rousseau, ele vai dizer que essa guerra lá, que o Hobbes fala, ela começou, então, as desavenças começaram a acontecer exatamente a partir daí, né? Isso é um dado muito interessante. Vocês já perceberam que a gente vive muito na cidade, né? Mas vai mexer numa casa de alguém que é rico, né? Tem muito dinheiro, sabe? Vai pelo menos entrar lá, por exemplo, sem pedir autorização. A propriedade privada, ela está muito, muito aí, né? Presente em relação a isso. Às vezes o sujeito ele tem um quarteirão inteiro. Eu conheço gente na nossa região aqui, é comum isso, né? Que ele é dono de um quarteirão inteiro. E aí você vê uma grande quantidade de pessoas que não tem nada, não tem casa, não tem onde morar, né? Vive nos viadutos, né? Aqui nós estamos com esse calorão terrível, então vive por aí, não tem condições nenhuma, não tem um ventilador, não tem, e assim vai. Ou lugares que acontecem como as tempestades, as enchentes, essa coisa toda, também a pessoa não tem aonde se abrigar, vive ali ao relento, né? Então vocês estão vendo? É um pouco nessa linha, tá? Que o Rousseau ele vai tratar, né? A exigência da paz. Para a exigência da paz, então, ainda um pouquinho antes de terminar aqui sobre o Rousseau, eu tenho uma tendência a acreditar mais em Rousseau, né? Que é a sociedade mesmo que acaba criando tudo isso, tudo que nós temos aí presente aí no nosso mundo, mas num certo sentido eu tenho também um pouco de tendência a acreditar no Thomas Hobbes. Só que eu sou assim. O Thomas Hobbes, de uma forma absoluta, que ele vai dizer que todos nós, ninguém escapa, tá? Nem quem nós estamos achando que é bonzinho, que é gente boa, ou fulano de tal é gente boa. Ele sempre está achando que em algum momento, o momento que puder, até aquele bonzinho que a gente está falando, na hora que ele tiver chance, ele vai passar a perna ou ele vai fazer qualquer coisa de errado. Então, é engraçado isso, né? Mas o Thomas Hobbes é muito nessa linha. E eu tendo a acreditar que há uma tendência, não sei se dá para dizer que a pessoa nasce com isso, eu tenho dificuldade de entender um pouco nessa linha. A fulana de tal nasceu mal, mas eu acho que há uma tendência a essa maldade. Uma tendência que é muito gerada, né, no interior da pessoa e que vai caber à pessoa, né, na sua consciência, na sua inteligência, porque é isso que nós possuímos, né? Nós temos capacidade para isso, de raciocínio, de raciocinar, que é a razão, de pensar antes de praticar qualquer coisa. Então nós temos capacidade para isso, tá? Mas aí a pessoa deixa se levar por essa tendência, a tendência da maldade, a tendência do ter mais, a tendência da ganância, a tendência da ambição, a tendência do egoísmo, e aí vai, tá? A exigência da paz. A exigência da paz, nós traríamos aqui o Kant. O Kant, que também já é do século XVIII, tá? Ele foi aí meio contemporâneo a Rousseau, né? Mas o Kant já é um filósofo alemão, né? Da Prússia Oriental, né? Nasceu na Prússia Oriental, tá? Então, o Kant, ele escreveu também uma diversidade de obras, tá? A gente pode também, em outros momentos, né? Vocês podem até comentar sobre isso. Eu sei muita coisa, gente, sobre Kant. O que vocês desejarem, a gente pode, de repente, estar retomando, tá? Porque isso é importante. O Kant, então, como eu estou dizendo, escreveu obras gigantescas, obras importantíssimas, muito conhecidas, né? Crítica da razão pura, crítica da razão prática, crítica do juízo, as chamadas obras críticas de Kant, né? Mas ele escreveu, aqui que eu quero fazer um destaque nessa obra, a paz perpétua. É meio estranho falar na paz perpétua, né? Mas é isso que Kant considerou. O Kant, isso é um lance muito interessante. O Kant ele vai pegar, assim, esses dois aqui, ele vai trazer o Thomas Hobbes, né? Ele vai fazer uma crítica dessa guerra de todos contra todos, essa guerra efetiva, que ele vai dizer que há possibilidade da existência, sempre há essa possibilidade da existência dessa guerra, né? Em todos os momentos. Mas o Kant também acreditava que há também possibilidade da paz, né? Não é apenas a guerra. Também em todos os momentos. Então, como há possibilidade de ter a guerra, há possibilidade também de ter a paz, ou de se estabelecer a paz, como a gente já cansou de ver em guerras, né? Em diversas guerras no nosso mundo.
E, mas o Kant, ele tratou, os filósofos têm sonhos, tá, gente? Utopias, né? Essa utopia que a gente, não é uma utopia ruim, não é uma utopia de um sonho ilusório, né? Que ninguém sabe quem vai, que tá, a pessoa está sonhando, né? Está na ilusão ou qualquer coisa assim. Não, é a utopia que a gente costuma considerar assim, que é a utopia da possibilidade, ou a utopia do realizável no futuro, né? Daquela crença de que é possível que essa paz, por exemplo, seja possível no futuro. Que de repente, nesse momento agora, nós não temos essa paz, nós temos desavenças, nós temos guerras, países, né, se guerreando, né, como tem esse caso da Ucrânia, né, com a Rússia, mas tem diversos outros também do Oriente, assim por diante. Na África também tem acontecido muito isso. Mas quando a gente vê todas essas coisas, a gente fica assustado, né? Fala, meu Deus do céu, a humanidade, agora se fala muito em Terceira Guerra Mundial, né? Da possibilidade dessa Terceira Guerra Mundial. E aí me aparece o Kant, então, tratando dessa questão. Então a gente tem que partir do ponto de vista da possibilidade, dessa possibilidade. E na paz perpétua, ele entendeu ali que no futuro haveria, então, assim, devido todo um trabalho, claro que o Kant também não foi tão, vamos dizer assim, tão sem cabeça, sem consciência, de entender também os procedimentos, por exemplo, de nós seres humanos. E tanto é que ele vai até dizer que a tendência à paz, nós temos que lutar por ela. Nós temos que trabalhar para que essa humanidade, né, o que ele vai chamar de progresso moral ou de melhoramento da humanidade, né, para o futuro. Mas isso daí não é uma coisa que vai acontecer, que vai cair do céu. Nós temos que trabalhar para isso, né? Como ele disse também, que se de repente nós não tomamos consciência disso, a tendência então é realmente a destruição, a guerra. Tá? Isso vai depender então de todos nós. Vai depender dessa humanidade. É isso aí. Um grande abraço, tá? Comentem o que vocês acharam desse vídeo. O comentário de vocês é de suma importância, tá? A gente precisa saber assim dos comentários de vocês. Se gostaram do vídeo, se gostaram assim, da forma como eu trabalhei aqui, da didática, se deu para entender, tá? É isso aí. Um abraço e até a próxima.